Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa rodada 15 de 2022 de resolução de questões discursivas. Temos aqui hoje direito administrativo, direito processual civil. Vamos aprofundar aí alguns temas interessantes envolvendo a jurisprudência do STJ, um tema mais específico, na verdade, um caso concreto que envolve alguns temas, e em particular um assunto bem que não vem, né, não vem informativo, uma situação mais específica, mas reiterada na jurisprudência do STJ, e outro julgamento para a gente aprofundar, envolvendo honorários advocatícios do novo CPC, envolvendo o julgamento da Corte Especial do STJ, que com certeza vai estar caindo aí nas provas, como fala meu caro amigo Gerson. Se essa não cair em prova, o Grêmio cai para a terceira divisão, pessoal. Essa aí eu falo com segurança que com certeza vai cair nas provas. Se não cair, o meu Grêmio pode cair para a terceira. Aposto isso tranquilamente. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui os nossos slides. Vamos começar com a primeira questão de direito administrativo. Aqui. Aqui. Vamos lá, então. Começamos. Essa primeira questão era uma questão de resolução, né, de um caso concreto, é outra questão bem aberta, bem dissertativa. Então, para treinar aí vários formatos de questões discursivas, por isso selecionei duas aqui nessa semana. Vamos lá, pessoal. No nosso caso concreto, deixa eu pegar aqui para a gente destacar os pontos mais relevantes. Paulo Medonho era um procurador federal de categoria especial, mais antigo, então, na carreira, foi acusado em processo administrativo disciplinar de ter se valido do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Tendo-lhe sido aplicada a pena de demissão pelo advogado-geral da União, interpôs recurso administrativo em que, dentre outras coisas, suscitou a incompetência da autoridade julgadora e o descabimento da sanção disciplinar que lhe foi imposta. O advogado-geral da União, contudo, recebeu o recurso administrativo com o pedido de reconsideração, argumentando que o ato fora praticado no exercício de competência delegada pelo presidente da República e no mérito indeferiu. Paulo, então, impetrou o mandado de segurança junto ao STJ, sustentando a incompetência do advogado-geral da União para figurar como autoridade julgadora no PAD e ocorrência de ilegalidade na sanção que lhe foi aplicada e no não encaminhamento do recurso administrativo para que fosse examinado pelo presidente da República. E a pergunta é: assistia a razão a Paulo na sua impetração? De início, pessoal, vamos lembrar aqui a competência do STJ para processar e julgar esse mandado de segurança. Teve aluno que colocou que, no caso, a competência seria do STF, porque teria sido... Alguns disseram por dois fundamentos equivocados. Alguns disseram que porque o ato seria de competência do presidente da República, e que é da competência do presidente da República, mas já vamos ver por que não é do STF a competência, e outros dizendo que mandado de segurança, contrato do AGU seria no Supremo. Então, acho que confundiu o Procurador-Geral da República com a AGU, né, que não tem nada a ver, mas enfim, né. Também, né, acontece aí as confusões com tantos nomes aí de cargos, mas é importante a gente lembrar que, né, o advogado-geral da União, ele assessora o presidente da República, né, o cargo da mais alta confiança do presidente da República, cargo em comissão, nem precisa ser de carreira, enquanto Procurador-Geral da República, claro, é o chefe do Ministério Público da União. Então, aqui, pessoal, qual é o grande ponto? A competência para aplicação de pena de demissão a servidor público federal, nós sabemos, por conta do artigo 141.1 da Lei 8.112 de 90, é de fato do presidente da República no que tange ao Poder Executivo. E, claro, a Advocacia Geral da União é um órgão da União.
Vejam, pessoal, que essa competência do presidente da República, se ele não tivesse delegado, se ele tivesse praticado o ato de demissão, ninguém tem dúvida, o mandado de segurança seria do Supremo. Como ele delegou e delegou para o advogado-geral da União, de quem que é a competência? Nós não temos, a bem da verdade, na Constituição, competência para mandado de segurança contra ato do advogado-geral da União. Porém, antes, né, de haver começou com uma equiparação e hoje ele é ministro de Estado. Antes disso, era uma autoridade federal, o mandado de segurança ia para a primeira instância. Inclusive, teve aluno que falou que seria da primeira instância o mandado de segurança por conta disso. Mas, na verdade, pessoal, ele é ministro de Estado. Inicialmente, a legislação dizia que ele seria equiparado a ministro de Estado. Hoje, a lei diz que ele é ministro de Estado. Artigo 20, inciso 6º da Lei 13.844 de 2019, mas já bem antes disso, ele era equiparado por lei, uma medida provisória inicialmente, que veio já há bastante tempo, depois sempre se manteve o status de ministro de Estado, hoje ele, mais do que status, ele é, por expressa previsão legal. Muitos ainda dizem que ele tem status, porque é assim que veio inicialmente na legislação, mas, bem na verdade, a legislação diz que ele é ministro de Estado. E aí, pessoal, nós temos que lembrar que, pela súmula 510 do STF, se foi praticado o ato no exercício de competência delegada, o mandado de segurança considera a autoridade delegada, não a autoridade delegante. Então, quem que é a autoridade delegante aqui? Presidente da República. Quem que é a autoridade delegada? Advogado-geral da União, que é ministro de Estado. Mandado de segurança, contrato do presidente da República, STF, artigo 102, inciso 1º da Constituição. Mandado de segurança, contrato de ministro de Estado, competência originária do STJ, artigo 105, inciso 1º. Lembrei aqui que também teve um aluno que lembrou uma súmula do STJ, uma súmula antiga, pouco aplicada, inclusive, na prática, para justificar que, na verdade, não seria do STJ a competência do juiz de primeira instância. Uma súmula que diz que não compete ao STJ processar e julgar mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado, que não era a situação aqui. A decisão não é colegiada, a decisão é do advogado-geral da União, é do ministro de Estado, não é de órgão colegiado por ele presidido, porque, na verdade, o mandado de segurança contra um ato de um colegiado não seria contra o ministro, seria contra uma decisão dele na presidência do órgão colegiado. Essa é a lógica da súmula da STJ, uma súmula cento e poucos ali, uma súmula bem antiga e pouco aplicada na prática. Então, pessoal, competência era, sem dúvida alguma, do STJ, e não é à toa que a gente tem muitos mandados de segurança de competência originária já processados e julgados pelo STJ. Em relação à competência administrativa, pessoal, para aplicação da pena de demissão, aqui é interessante, né, lembrar, e isso também vale mencionar, porque às vezes colegas que não estão acostumados aí com as carreiras federais, sobretudo aí na Advocacia Pública Federal, nós temos a Advocacia Geral da União como órgão, e ela se ramifica em 3 outros órgãos: a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Procuradoria da União e a Procuradoria-Geral Federal. Essas são as 3 ramificações da Advocacia Geral da União. Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós temos procuradores da Fazenda Nacional. Eu, à época, fui procurador da Fazenda Nacional, era vinculado à AGU, mas, né, dentro dessa ramificação com uma competência legal específica, né, nos feitos de natureza fiscal, na representação da União e feitos de natureza fiscal. Na Procuradoria da União é que nós temos os advogados da União. Então, a Procuradoria da União é composta por advogados da União. Defendem a União em causas que não sejam de natureza fiscal. E a Procuradoria-Geral Federal, ela é integrada por procuradores federais, procuradores das autarquias federais, todas são vinculados à
Procuradoria-Geral Federal, tá? Então, procuradores do INSS, a bem da verdade, ele não é procurador do INSS, já foi antes da Constituição de 88. Na verdade, ele é procurador federal, tanto do INSS quanto do IBAMA, quanto, né, das agências reguladoras, de todas elas, né? A ANAC, a Anatel, a ANEEL e assim por diante, a ANS, né? Todos são procuradores federais. Então, vale a pena explicar também, porque esse ano prometem, né, concursos para as 3 carreiras da AGU. Então, com 100 vagas para cada carreira, né? São carreiras excelentes, né? Todas em geral, né? Na advocacia pública são carreiras excelentes. Então, pessoal, aqui vejam, a pena de demissão a procurador federal, ele é um servidor do executivo, a AGU vinculado ao executivo. Então, a competência legal é do presidente da República, artigo 141, inciso 1º. Ele delegou, já tem muito tempo, né? Decreto 3035 de 99, o presidente da República, se for cuidar de parte de servidor federal, né? Imaginem o tanto que ele ia se ocupar. Então, ele delegou, em particular, aqui que nos importa, para ministros de Estado, e constava, já vou comentar isso, constava também expressamente advogado-geral da União. Tivemos uma alteração agora em 2021 por um decreto que alterou, né, o caput do artigo 1º, já vou comentar sobre isso. Então, houve a delegação para ministro de Estado, advogado da União. Na situação específica de advogados públicos federais, qual é o grande ponto? A lei complementar que os rege, a lei complementar 73/93, ela tem uma regra específica dizendo que o advogado-geral da União não teria competência para aplicar demissão a servidores dessas carreiras. No entanto, apesar dessa regra legal, o STJ tem jurisprudência pacífica de que o AGU ele tem sim competência, apesar dessa previsão, porque isso decorre do próprio texto constitucional, parágrafo único, que prevê a possibilidade de delegação para o advogado-geral da União, tá? Então, na verdade, esse artigo da Lei Complementar 73, ele veio em sintonia com a Lei 8.112, para dizer, ó, lá na 8.112 é do presidente da República, então não é do advogado-geral da União, mas não queria dizer propriamente que não poderia ser delegado. Então, por isso, né, ele de fato tem competência, uma competência delegada, não originária, mas não há nenhum problema nessa competência. Quanto ao decreto que eu comentei que alterou agora em 2021, 10.789, ele alterou o caput, pessoal, eu botei aqui porque realmente, né, quem pega ali pode, né, tem gente que nem leu, né, o texto atual do decreto, só foi na jurisprudência que nem refere à redação atual, que é bem recente a questão. Mas aqueles que foram, garanto que ficaram ali numa dúvida. Por quê? Tirou-se do artigo 1º a delegação para o advogado-geral da União e no lugar se colocou o presidente do Banco Central do Brasil. E a partir disso se poderia interpretar, e na verdade a gente, a bem da verdade, não tem uma jurisprudência reiterada depois dessa alteração que é muito recente. Mas qual é a questão, pessoal? Incluiu-se ali o presidente do Banco Central do Brasil, que antes não havia essa delegação específica, né? Mas, quando se fala em ministro de Estado, o advogado-geral da União, ele é ministro de Estado. Então, não tem por que mencionar ministro de Estado e advogado-geral da União. Tinha a época, quando veio o decreto 3035. Agora, não tem por que falar no advogado-geral da União, porque a lei diz que ele é ministro de Estado. Artigo 20, inciso 6 da Lei 13.844 de 2019. Então, para mim, não altera nada, né? E a gente não teve também decisão alterando a jurisprudência do STJ. Outra questão quanto à legalidade da sanção, que nós temos que lembrar, súmula 650 do STJ. Essa hipótese de se valer, né, do cargo para proveito pessoal se enquadra no artigo 117, inciso 9 da Lei 8.112 de 90.
Na súmula 650, o STJ pacificou o entendimento que, nas hipóteses do artigo 132, não há discricionariedade da autoridade em aplicar ou não a pena de demissão. Se configurada uma daquelas hipóteses, há ato vinculado, então tem que aplicar a pena de demissão. A questão é que o 117, inciso 9, ele está referido no 132, inciso 13. Ele prevê lá, dentre as hipóteses do artigo 132, o caso exatamente de violação aos deveres previstos no artigo 117, inciso 9 em diante, ali ele especifica, né? E o primeiro é o 9, que era o que estava em jogo aqui. Então, a hipótese é de ato vinculado, não há nenhuma, não precisava de nenhum outro elemento para rechaçar, né? Porque ele alegava que era ilegal, não tinha, né, nenhuma ilegalidade, porque o caso é de ato vinculado, o enunciado dizia o que ele tinha feito, né? Ele tinha se valido do cargo para proveito pessoal. No fim, pessoal, né, para o advogado ali do impetrante comemorar, o STJ ele deu ganho de causa e concedeu a segurança em uma leva aqui de mandados de segurança impetrados por advogados públicos federais que interpuseram recurso administrativo e ele não foi encaminhado ao presidente da República. Vejam, o advogado-geral da União, ele estava interpretando da seguinte forma: ora, eu tenho uma delegação do presidente da República, estão interpondo um recurso contra um ato praticado por delegação do presidente da República. O presidente da República é a autoridade máxima, então não cabe recurso administrativo, só cabe pedido de reconsideração. Por isso que, no caso, foi recebido como pedido de reconsideração. O STJ, nesse ponto, tem entendido que há ilegalidade na postura do advogado-geral da União. Por quê? Porque, em primeiro lugar, na Lei 8.112 de 90, nós não temos nenhuma previsão sobre essa situação do recurso. Tampouco no decreto, né, que pudesse ainda argumentar. E fato é que a lei, mesmo que tivesse em decreto, para mim seria de duvidosíssima legalidade, porque a lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, prevê no artigo 14, parágrafo 3º, que as decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. Logo, se considera praticado pelo delegado, o delegado é o advogado-geral da União, então cabe o recurso para o presidente da República. Por que estamos aplicando aqui a Lei 9784 se a Lei 8.112 cuida do PAD, né? O problema é que ela não trouxe regra para essa situação específica. E aí nós sabemos que a Lei do Processo Administrativo é uma lei geral no âmbito da administração federal que se aplica subsidiariamente, mesmo em caso de leis específicas que regulamentam determinados processos administrativos federais, que é o caso aqui. Por isso, o STJ, aplicando o artigo 14, parágrafo 3º, entendeu que caberia, sim, ao advogado-geral da União, houve ilegalidade, porque ele não poderia decidir o recurso, nem recebê-lo como pedido de reconsideração, ele deveria encaminhá-lo ao presidente da República, porque efetivamente cabível, né? E aí o artigo 56, parágrafo 1º da Lei 9784, prevê que, interposto o recurso, a autoridade exerce o juízo regressivo, né? Tem efeito regressivo, é recurso administrativo, ou seja, ela decide se mantém a decisão recorrida e, se ela mantém, ela encaminha para a autoridade superior, aqui no caso, o presidente da República. A jurisprudência reiterada da primeira sessão do STJ, pessoal, tema bem interessante, que levou, né, aí a anulação de inúmeras decisões impares envolvendo procuradores federais, envolvendo procuradores da Fazenda Nacional, envolvendo advogados da União. É uma carreira grande, né? Então, não raro a gente tem casos de demissão de advogado público federal, né? E bastante, eu lembro quando estava na PFN, teve caso lá, caso rumoroso, na AGU, já ouvi de vários casos, na Procuradoria Federal também, enfim, não é só ali, né? Mas também
tem ali, né? Assim como tem em tantos outros lugares, infelizmente, na administração. Então, muita gente se beneficiou desse entendimento do STJ, de sorte que a pergunta do enunciado era: Paulo tinha razão? Paulo tinha razão em parte. E aí, claro, na dissertação, tudo isso deveria ser trabalhado. Quanto aos erros aqui mais frequentes dessa nossa primeira questão, pessoal, alunos que não citaram os dispositivos legais envolvidos, né? E é o que a gente vê direto, que desconta sempre muito ponto em provas. Aqui, o que era imprescindível, né? O artigo 14, parágrafo 3º da Lei 9784 estava no centro do debate, né? Dava para citar o artigo 56, parágrafo 1º também. No mais, os outros que a gente comentou, né? Não eram centrais, assim, né? Não era mais grave não mencioná-lo, mas o grande fundamento do STJ é o artigo 14, parágrafo 3º da Lei 9784, esse era central para fins, né, de indicação. Alunos que não citaram a jurisprudência do STJ, e aí vejam que tinha em vários aspectos, né? Tinha na questão da competência, tinha na questão da súmula 650, alunos que não mencionaram que é entendimento simulado, né, nessa questão lá do artigo 132 e na ausência de discricionariedade naquelas hipóteses, não precisava citar o número da súmula, mas quem sabe que tem entendimento simulado, claro que é importante mencionar. E nessa última questão, não há súmula, mas há jurisprudência da primeira sessão do STJ, né? Então, menção ali à jurisprudência do STJ era importante para embasar, né, a fundamentação, e muitos alunos que negaram a existência de qualquer ilegalidade, né? E aí disseram, vejam que a gente afastou todas, né, até chegar na última, mas muitos alunos dizendo que, como o ato teria sido praticado pelo advogado-geral da União no exercício de uma competência delegada pelo presidente da República, não caberia o recurso administrativo, né, também chamado de recurso hierárquico ou próprio, né, porque é aquele que se dá com base no poder hierárquico. Hipótese aqui, a AGU é órgão da União, então não depende de previsão legal, o recurso, né? De modo que se presume a partir da hierarquia. Na redação jurídica, botei várias aqui, pessoal, para a gente aprender aí com os erros em comum. E só para citar ali outros erros, né? Como eu tinha adiantado antes. Não era nenhum objeto, mas o aluno acabou adentrando na competência para dizer que não era do STJ. Erro crasso, né? E explicamos ali, né, toda a questão, também levou ali a um bom desconto, né, que já começou com o pé esquerdo, né. No mais que, esses foram os erros ali de mérito propriamente mais relevantes. Agora aqui na redação jurídica, o servidor Paulo não assiste razão pelos motivos expostos doravante. Pessoal, esse erro é muito frequente normalmente, tá? Mas nessa rodada foi muito mais frequente, porque o enunciado ele perguntava se assistia razão a Paulo. Qual é o erro aqui, pessoal? Muito comum, impressionante como muitos erram a regência aqui nessa hipótese. Servidor Paulo não assiste razão, não. O assistir razão a alguém. Então, se for manter essa estrutura, né? Ao servidor público Paulo não assiste razão. Regência do verbo chama a preposição. Ou então, não assiste razão ao servidor público Paulo, tá? E aí botei aqui só para de outra forma, né? Mas o mesmo erro. Paulo assiste razão de maneira parcial. Não, ele não assiste a razão a ele, tá? Então, muito, muito comum esse erro aqui. Quanto à tese da incompetência do advogado-geral da União, crase. Na dúvida, pessoal, mudem para o masculino. Quanto ao argumento da incompetência do advogado-geral da União, ninguém fala quanto a argumento da incompetência do advogado-geral da União. Todo mundo sabe que é quanto ao argumento. Se mudou para o masculino, tem o ao, é porque chama a preposição, né? E a crase é o símbolo gráfico para um a preposicionado. É o a preposição mais o a artigo.
A jurisprudência e doutrina vê no artigo 74. Vejam, pessoal, até aqui, para ficar mais certinho também, seria a jurisprudência e a doutrina, né? E, além disso, veem no artigo 84 com 2 es e sem acento, né? Que caiu com o acordo ortográfico. Então, a jurisprudência e a doutrina veem, V-E-M, sem acento, não confundo com o vem, que só tem um E, quando tem o sujeito plural, que já falamos outras vezes, que vai circunflexo. Aqui, o V vai ainda, né, no singular, mas o vem não vai, os 2 es já diferenciam da hipótese do vem, que tem um E só, que aí vai com acento. A pena aplicada ao AGU, Paulo Medonho, inicialmente, de competência. Primeiro que o Paulo Medonho, embora na prática se fala, ele é AGU. Ele é AGU porque ele é do órgão, tá? Mas eu tenho um irmão que a gente, eu mesmo falo, meu irmão é AGU. A AGU é a Advocacia Geral da União, tá? Ele é advogado da União. Então, não dá para dizer corretamente, sobretudo numa prova discursiva, que a pena aplicada ao AGU, Paulo Medonho, não, ao advogado da União, que não era nem o caso, ele era procurador federal, né? Mas se fosse para falar de advogado da União, é advogado da União, não é AGU, tá? A AGU é o órgão, ou, né, às vezes colocam de sigla, que não é o mais adequado usar a sigla quando se quer mencionar o advogado-geral da União, né? A AGU é a sigla do órgão. A pena aplicada ao AGU Paulo Medonho, inicialmente, é de competência, aqui primeiro, né? Esse conectivo aqui de início, bota ele no começo, né? Ficaria muito melhor. Inicialmente, vírgula, a pena aplicada ao AGU, né, que no caso é o Procurador Federal Paulo Medonho, é de competência. E se fosse colocar aqui, que já seria uma inversão, né, meio ruim, porque já está mais para o meio, teria que colocar entre vírgulas, tá? Porque seria um aposto explicativo. Porque a oração é a pena aplicada ao AGU Paulo Medonho é de competência. Então, inicialmente, teria, se fosse para ficar aqui, que já não seria o ideal, teria que ficar entre vírgulas. Em relação à alegação de incompetência, em relação ao argumento de incompetência, mudou para o masculino, tem que pôr a crase. Quanto à alegação de legalidade na sanção, mesma coisa, né? Eu fui compilando algumas, sobretudo, eu vejo essas que são mais frequentes, né? E aí, para vocês verem, né? Só algumas que eu, né, fui colocando aqui. Cuidado. O processo administrativo disciplinar em âmbito federal é regido. Erro de vírgula. O processo administrativo disciplinar é regido. Essa é a oração. Em âmbito federal é um aposto explicativo que vai entre vírgulas. Então vejam, pessoal, muito comum que a gente mais vê de erro em provas, erro no emprego da crase, erro no emprego da vírgula, erro de concordância, erro em regência verbal, tá? Então, são os erros que a gente vê nas nossas aulas aqui toda semana. Vamos agora para a questão envolvendo direito processual civil, entendimento da Corte Especial do STJ, que aplicou tecnicamente, de fato, que prevê, né, o novo CPC, embora, né, na prática muitos questionem, porque em alguns casos seria desproporcional aplicar o entendimento que o STJ acabou por consagrar. Qual era o tema aqui, né? Qual era o nosso enunciado? Admite-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores e a condenação da fazenda pública forem excessivamente elevados, tema dos mais polêmicos que agora está absolutamente pacificado, tá? Em recurso especial repetitivo da Corte Especial. Por que da Corte Especial? Órgão máximo do STJ. Processo civil é assunto que interessa tanto a primeira sessão, primeira e segunda turmas, quanto a segunda sessão, terceira e quarta turmas, né? A primeira sessão julga direito público, a segunda sessão direito privado. As duas aplicam direito processual civil. Por isso tem né, potencial divergência entre as duas sessões. E aí vai pro
órgão máximo jurisdicionalmente falando, né, que é a Corte Especial, não é o Tribunal Pleno que tem competências administrativas. A Corte Especial é que tem competências jurisdicionais, tá? Além de algumas administrativas, mas jurisdicionalmente falando é o órgão máximo do STJ. O que nós temos aqui para construir a nossa dissertação, pessoal? Primeiro, centro aqui está no artigo 85, parágrafo 8º do CPC de 2015. O que ele diz? Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação imputativa, observado o disposto no parágrafo 2º. O parágrafo 2º é aquele que traz as balizas para essa dosagem pelo juiz, para esse arbitramento. O juiz considera o grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, vejam que o Código previu a fixação de honorários advocatícios por equidade, ou seja, por apreciação equitativa, somente em 3 situações. Quando for inestimável o proveito econômico, não tem como converter num proveito econômico o que ele está pedindo. Quando for irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa, né, por exemplo, um caso de extinção sem resolução do mérito, ou então quando não há condenação, né, for muito baixo. Não tem mais no CPC de 2015 a regra que nós tínhamos no CPC de 73, artigo 20, parágrafo 4º, que dizia que quando vencida a fazenda pública, o juiz fixaria os honorários por apreciação equitativa. Eu diria, pessoal, que o novo CPC ele veio para mudar isso, tá? Claro que veio, tô brincando, né? Veio para mudar um monte de coisa. Mas isso aí, né, pessoal, e né, grandes nomes ali, né, que compuseram a comissão, além, claro, do ministro Fux, foram, né, excelentes advogados e valorizaram muito a advocacia com o novo CPC. E foi bem que o fizeram, né, ainda mais no Brasil, com a quantidade de advogado que tem que, né, tem até uma questão social envolvida, né? Isso interessa até para fins da economia, né? E esse foi o juízo político feito pelo Congresso. A gente pode até não concordar ou concordar, conforme a opinião de cada um, politicamente. Mas vamos ver que o raciocínio juridicamente feito pelo STJ é perfeito, né? O CPC diz, só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei. Por exemplo, no juizado, né? Nós temos previsão na 9.099 de julgamento por equidade. Mas, fora a previsão legal, o juiz não pode julgar por equidade, ele tem que aplicar o ordenamento posto. Então, vejam, pessoal, que aqui, essa situação de valores excessivamente elevados da condenação imposta à fazenda pública não se engasta, né? Não se enquadra nas situações legais que autorizam o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa. Valor inestimável, né, que alguns invocavam aqui, não tem nada a ver com valor excessivamente elevado. Isso basta a gramática, né, pessoal? Vai olhar no dicionário o que é inestimável, né? Então, não tem nenhuma relação com valor excessivamente elevado, que alguns invocavam essa previsão para justificar mesmo depois do CPC de 2015. E aí, vejam, o STJ tecnicamente se rende, isso foi inclusive por maioria o julgamento, o tema era muito polêmico, né? E nas instâncias inferiores, muitos tribunais não seguiam esse entendimento aqui. O STJ entendeu que houve uma clara opção do legislador, sem violação a nenhum preceito constitucional, em superar a jurisprudência do STJ, chamado, né, overriding, um termo que a gente não é muito frequente, né, mas para essa hipótese do legislador superando uma jurisprudência dos tribunais. A gente escuta falar mais em efeito backlash, né? Lá no direito constitucional. Aqui o STJ usou o termo overriding, né? Não confundamos com overruling. Overruling é a superação da jurisprudência pelo próprio tribunal.
não o legislador superando uma jurisprudência, né, por meio de lei. Então, vejam, antes do CPC de 2015, o STJ aplicava o 20, parágrafo 4º. Todo mundo aplicava, né? Era pacífico também na jurisprudência do STJ que tem sido a fazenda pública por mais, né, que tenha sido bilionária, o juiz fazia apreciação equitativa. E aí tinha, né, sempre tem aqueles, né, que não dosavam bem, né? Então tinha uma causa que deu muito trabalho para o advogado, causa, né, com uma grande responsabilidade, e aí botava lá uns honorários, era para apreciação equitativa, então não ficava vinculado. Botava os honorários lá, né, em 5 mil reais numa causa, né, gigantesca. Parecia que fazia por birra, né, pessoal? Eu até, quando eu estava lá em 2001, lá no TRF da Quarta, eu tinha um desembargador, trabalhava com um desembargador, né, que ele aplicava os honorários, embora era por apreciação equitativa, ele fazia apreciação equitativa dentro dos 10 a 20% da condenação. Ele justificava assim, né? Então, ele sabia que ele não estava vinculado, mas ele queria fazer assim e fazia. Recorriam para ele, os advogados, claro, sabiam, e ele sempre provia e mudava honorários de 5 mil para 10 milhões, né? Dependendo ali das causas, né? Ele era de tributário, né? Cleusa dizendo, professor, tem juiz que tem inveja de sucumbência. Eu assino embaixo, tá, Cleusa? Tem juiz que tem inveja desse direito dos advogados. Isso falando, né, de psicologia, né, judicial. Eu, particularmente, Cleusa, o que que eu penso? Juridicamente, eu acho que não é correto a regra do Estatuto da OAB que diz que é direito do advogado. Isso no plano jurídico. Isso foi, inclusive, foi discutido no Supremo, e o Supremo estava com voto de empate, tá? E estavam querendo, a OAB fez lá um trabalho para eles não prosseguirem, mas ficou empatado. Por quê? Porque a lógica, o que eu acho que é injusto é o seguinte: qual é a lógica dos honorários advocatícios? Quando alguém tem razão, ele não pode ter prejuízo. Então, a lógica dos honorários advocatícios sucumbenciais, claro, fora os honorários, né, que aí pactuaria a parte com o seu advogado, é de que se eu tenho direito, se eu gastei 5 mil, 10 mil, 50 mil com o meu advogado, a outra parte me ressarce. Essa é a lógica. E isso envolve a efetividade da tutela jurisdicional. Tem uma questão constitucional, inclusive foi esse o argumento que Peluso, por exemplo, reconheceu inconstitucional, né? E outros ministros à época, 5. E aí vejam, né? Eu acho que outros países fazem assim, inclusive, né? Essa é a lógica. O que eu acho injusto é a parte que tem razão, ela fica no prejuízo. Então, tu impetra mandado de segurança, tu ganha, não tem nem condenação, claro, né? Acho até que deveria ter, mas sempre dentro dessa lógica. Se eu quiser, com o meu advogado, abrir mão, dizer, não, o que eu vou receber de honorários, eu passo para ti, liberdade contratual. Agora, se a parte diz, não, eu pelo menos não quero ficar no prejuízo, o que der a mais é teu, liberdade contratual. Claro que o tema é extremamente polêmico, né, pessoal? E hoje ninguém tem mais dúvida. Tá no novo CPC também, né? Estatuto da Ordem há tanto tempo. Então, é questão já sepultada. Mas, juridicamente, eu acho que melhor é o sistema jurídico que prevê dessa forma. O que eu acho injusto é eu, como parte, ter que arcar com o prejuízo porque eu tive que pagar um advogado para remediar uma ilegalidade, né? Muita gente acaba nem vindo no judiciário, muitas vezes, por conta disso. Então, é só um contraponto. Agora, quanto aos honorários sucumbenciais, né, na sua dosagem, eu mesmo, quando era, né, no CPC de 73, eu sempre dosei da maneira que eu sempre parava para pensar bem, tá? E às vezes, né, tinha lá colega que fixava em 5 mil, fixava em 20 mil, né?
porque sempre busquei valorizar, e até hoje sempre busco valorizar, dentro do que eu acredito que é o justo, né? A profissão do advogado, que é indispensável, a administração da justiça. Agora, né, na verdade, o juiz não faz mais, isso dá segurança para a advocacia, sem dúvida alguma, né? Ficou ótimo para os advogados, e o STJ, como eu disse, ele foi técnico, porque, a bem da verdade, quem seguia aplicando por apreciação equitativa argumentos de que era muito excessivo, acabava na prática, né, descumprindo a lei, né? E aí o STJ, vejam, ele, qual o argumento, né, também para colocar, além da questão de equidade, que eu disse, né, questão das hipóteses previstas em lei, essa hipótese não está lá. Além disso, para não ter dúvida, o parágrafo 3º do 85 prevê regra específica para os honorários contra a fazenda pública, idosa de 1 a 20% de acordo, né, com o quantum ali da condenação. Então, o legislador já fez esse crivo. Então, alguém pode questionar, né, pode não gostar, mas aí já não é a opinião pessoal do juiz. Tem que seguir a lei, né? Então, isso só reforça que quando tem um valor da condenação, ainda que elevado, a gente tem o parâmetro ali do 1%, né? Então, aplique-se a lei, né? Ou se declare, ou se declare a lei inconstitucional. Para mim, não tem nada de inconstitucionalidade. Para mim, essa questão de política que coube ao legislador, né? Vejam, não adianta invocar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para justificar um arbitramento com base na equidade. Alguns dizem, não, essa é a regra, mas aqui nós vamos pela derrotabilidade, ou então pelo princípio da proporcionalidade, nós vamos dar aplicar de uma forma diferente num caso excepcional. E isso é bem interessante, porque, vejam, o STJ, ele cuidou de um caso que era uma exceção de presecutividade, que o trabalho em si do advogado era um trabalho simples. Por quê? Porque entraram com uma execução fiscal milionária e já estava pago o tributo. Foi um erro grave, né, tá, do fisco, da fazenda. Então, o trabalho do advogado foi peticionar e dizer, está aqui o comprovante. E aí que se invocou o princípio da proporcionalidade, porque a aplicar, né, nos parâmetros ali do artigo 85, parágrafo 3º, dava um valor muito elevado, não me lembro agora quantos milhões que dava aqui, né? Mas era um valor bem, né, para o trabalho que teve, pelo tempo despendido. E aí o juiz tentava invocar, né, aqueles parâmetros do parágrafo 2º para dizer, né, que, olha, considerando o tempo, né, envolvido com a causa, o trabalho despendido, então vou aplicar menos. O problema é que nessa hipótese não é para apreciação por equidade, né? O juiz dosa lá naqueles parâmetros, né, do artigo 85, parágrafo 3º, ali que ele considera o parágrafo 2º, não para aplicar por equidade, não é para isso, né? Que veio aqui nessa hipótese que a gente tem um valor da condenação. Então, tem que observar os parâmetros mínimo e máximo previstos pelo legislador. Ele dosa conforme o parágrafo 2º, dentro dos parâmetros que cabem ali no parágrafo 3º, né? Aqui, então, pessoal, né? Vejam, o cara que pega uma causa dessa se dá bem, porque trabalha pouco, uma causa ganha, e o valor envolvido, o proveito econômico é altíssimo. Então, é aquela história, vale a pena, né, advogar para empresas grandes, porque às vezes do nada vem uma causa dessas aí, né? Então, com base nesse raciocínio, o STJ fixou duas teses relevantíssimas para a gente gravar bem, que é assim que vai cair em provas, né? Fixação dos honorários para apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação da causa do proveito econômico forem elevados, não é hipótese do artigo 85, parágrafo 8º. É obrigatória, nesse caso, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, a depender da presença de fazenda pública. Se tiver fazenda pública, o parágrafo 3º, era o nosso caso. Se não tiver, né, aí é o parágrafo 2º, os quais serão subsequentemente calculados segundo o valor da condenação, se houver, do proveito econômico obtido, ou se não houver valor atualizado da causa, nessa sequência, né? Então, não é o valor da causa se tem condenação. Se tem condenação, nós vamos no valor da condenação. Apenas se admite arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação, proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito
baixo. Então, claro que isso é bom para o advogado, né? Eu mesmo já mais uma vez peguei o valor da causa era muito baixo, não vou botar honorários aqui com esse valor da causa, invoquei, né, o parágrafo 8º para fixar num valor mais alto, né? Então, com isso, né, o STJ acabou por chancelar o entendimento do enunciado 6 da primeira jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, que pode cair em prova assim também, né? E caem esses enunciados bastante, processo civil, administrativo, sobretudo civil, né? Cai muito, tem muitos, né? Todos, né, no nosso Infemares em Pauta ali. No nosso Infemares, né, na área restrita. Fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, tá? Tecnicamente, essa vírgula aqui denunciado nem deveria existir, tá? Mas esse é um erro também muito frequente. De mais a mais, independente na hora que o STJ negou modulação, então não dá para dizer, não, mas é um julgamento anterior à decisão do STJ, então vamos dar uma modulada porque não tinha ainda uma orientação. Não. Por que o STJ não modulou? Porque não houve alteração da jurisprudência dominante. Então, não é hipótese de aplicar o 927, parágrafo 3º. Deixa eu abrir aqui o chat. Duralex sed lex, exatamente. O juiz pode até não achar justo, mas a justiça é uma coisa muito subjetiva, né? Então, não cabe ali o juiz achar. Ele pode até achar, mas na hora de decidir, tu tem que seguir, né, a lei e agora repetitiva da Corte Especial do STJ, né? E vai ter juiz que vai contra ainda, né? Podem esperar, mas, né, enfim, né? É não seguir a lei. E o juiz está ali, né, para seguir a lei, eu falo, claro, em sentido amplo, né? Mas acho que o STJ fez um julgamento muito técnico e, claro, aqui para os advogados comemorarem, né? Porque realmente muito bom entendimento, muito técnico e muito bom, né? Alunos que não citaram dispositivos legais envolvidos. Aqui, sobretudo, o 85, parágrafo 8º, né, que estava no centro ali do debate, mas também o parágrafo 3º, também o parágrafo 2º. Alunos que não exploraram a jurisprudência do STJ, não citaram a jurisprudência do STJ da Corte Especial, né, não citaram quem recurso especial repetitivo. Alunos que né, mencionaram a jurisprudência antes do CPC 2015 para mostrar a evolução, né, e explicar as coisas, né? Claro que aí tiveram uma nota mais elevada do que aqueles que foram menos, né, caprichosos ali no conteúdo. E na redação jurídica, sob pena de se impor à sociedade demasiado prejuízo, sob pena de se impor ao organismo ou então ao indivíduo, né, sob pena de se impor ao indivíduo demasiado prejuízo. Mudou para o masculino, chamou o ao, tem que pôr a crase. Merece destaque as palavras do relator. Esse erro a gente vê direto na prática, nas rodadas aqui semanais, a gente, em várias, né, de várias formas, a gente enxerga esse erro de concordância. Merecem destaque as palavras do relator. As palavras do relator é o sujeito da oração. As palavras do relator merecem destaque, só está invertido, tá? Então, esse erro também de concordância muito frequente. E aí, pessoal, só finalizando, lembrando sempre para a gente fixar bem aquelas 4, estava até lendo um livro hoje de manhã que falava do brainstorming, era o Getting Things Done, um livro excelente do David Allen aí. Estou até pensando no próximo para o nosso Toleled aqui. O próximo já está em. Acho até que está programado para a semana que vem. Mas estou já lendo por um livro que eu já li, gosto muito. Também estou preparando um método GTD, que é muito bom para organização, produtividade pessoal, acho que ajuda muito também nos estudos. Pessoal, então aqui, lembrei do livro porque ele fala bastante ali do brainstorm. Vejam, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e quarta etapa de qualquer prova discursiva. Aqui pensando numa questão discursiva, primeira etapa, uma leitura atenta, destaque de
palavras-chave, destaque de datas, de aspectos do caso concreto. Para quê? Para a gente não esquecer, né? E às vezes passa um elementozinho ali, uma palavra que muda completamente e o cara passou batido, né? E agora lembrei, no final, né? Isso, e muitos erros também, isso é muito comum. Na primeira questão dizia, Paulo tem razão, assiste a razão a Paulo. Tem gente que fala da questão jurídica, mas não responde. Tem banca que zera, tá, pessoal? Se pediu é sim ou não, tem razão ou não tem? Tem razão em parte, não tem? Tem que responder isso, pessoal. Se não, se só tratar das questões jurídicas, assim, o examinador, eu sou mais bonzinho nesse aspecto, eu não zero nesses casos, mas desconto bem para o cara aprender, né? Mas tem banca que zera, tá, pessoal? Então, não leu atentamente o enunciado, né? Não destacou ali o que eles estão pedindo. Brainstorm, na nossa segunda etapa, despejar tudo, né? E aí, tudo que vem na mente quando a gente está lendo, né? Pensou no enunciado, pensou na situação concreta, imaginou, soltar tudo de forma totalmente aleatória, bagunçada, é isso que é o brainstorm, para depois montar o projeto da nossa resposta, organizando, eliminando o que a gente vê que é excesso, organizando logicamente a nossa resposta e fazendo o esqueleto, fazendo o projeto da nossa resposta muito bem organizadinho. Não é rascunho, pessoal, a gente não tem tempo para isso em prova de concurso, mas a gente não só tem tempo, como precisa disso para ter um bom resultado, a gente precisa organizar só, né, se o cara vai né, no desespero, né, e tem gente que às vezes até pode até passar no desespero, mas pode ter certeza que quem, né, a regra, né, é quem faz a coisa numa técnica, né, e por que uma técnica? Para não esquecer pontos importantes, para realmente, né, organizar uma redação primorosa, né, e isso, quando está bem organizadinho ali, eu vou falar primeiro parágrafo, item tal, aí falo, boto o artigo, a súmula, e aí quando eu vou redigir, eu tenho as ideias centrais, eu só articulo ali num parágrafo, né? Então, fundamental na execução da resposta, a última etapa, que é o filé. Beleza, pessoal? Com isso, nós concluímos aí mais uma aulinha de resolução de questões discursivas, nossa rodada 15 de 2022. Hoje pegamos aqui duas questões para vermos mais temas. Vamos em frente, pessoal. Ótima, amanhã vocês têm aula, né, do Play. Ótima aula, nos vemos na próxima semana nas aulas do Play e nas aulas aqui de resolução de questões discursivas e de sentença federal. Não, sentença federal vai ser na outra. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.